solidário é do governo do estado. Bahia, meu orgulho. Bom, como eu anunciei, né, hoje nós vamos falar sobre... Eu converso, né, com o Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Nume, é professor, é escritor, é servidor público, e nós vamos conversar, né, sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, né, que foi comemorado no dia 18, na terça-feira. Mas a nossa agenda, né, Danilo, não permitiu que a gente fizesse no dia, né? Pois é, dia 18 de maio passado, comemorado o Dia Nacional da Luta Manicomial. Boa tarde, Danilo. Seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Zezito. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais trazendo um tema tão importante para a coletividade. Hoje, novamente, estou diretamente do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial São Caetano, e por isso estou de máscara. Talvez minha voz fique um pouco abafada, mas eu vou tentar compensar isso, para a gente conseguir se compreender. Mas é preciso, né? Você está fazendo o dever de casa, cumprindo direitinho, né, Danilo? Mas como eu falei, né, quando anunciei anteriormente, no dia 6 de abril de 2001, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a lei que representou um divisor de águas, né, no tratamento de brasileiros que sofriam com distúrbios e doenças e transtornos mentais, que foi a reforma psiquiátrica número 10.216, de 2001, teve essa marca registrada, que foi o fechamento gradual de manicômios e hospícios que proliferavam país afora. Aí, Danilo, eu queria que você explicasse bem o que foi a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Então, a reforma psiquiátrica, na verdade, é algo que acompanha a psiquiatria desde o seu início. É bom lembrar o famoso mito de Pinel, né? Felipe Pinel, um dos pais da psiquiatria. Ele próprio inicia a psiquiatria com um ato reformista, um ato revolucionário. Ele entra no hospital e desacorrenta todos os doentes, as pessoas com transtorno mental, para tratá-las como pessoas. Só isso aí a gente já vê que é um ato reformista. Isso. Só que com as contingências a gente vai ver que esse ímpeto de exclusão social da pessoa com transtorno mental se mantém ao longo da história. Então, na década de 60 do século passado, a gente vai ver vários movimentos surgindo no mundo em busca de um tratamento mais humanizado. E aí eu destaco especificamente a figura de Franco Basaglia, na cidade de Trieste, na Itália, que vai servir de referência para a reforma psiquiátrica brasileira. A reforma psiquiátrica brasileira acaba culminando no encontro de 350 trabalhadores de saúde mental na cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Manifesto de Bauru, eu pedia para você falar, que bom. Isso, lá no ano de 1987, justamente no dia 18 de maio, que passou a ser instituído como sendo o Dia da Luta Antimanicomial, que é exatamente essa luta contra a exclusão causada pelo manicômio. Isso redunda numa unificação, porque, na verdade, são, digamos que, galhos da mesma árvore, a reforma sanitária brasileira, que vai culminar no ano seguinte, no ano de 1988, com a publicação da Constituição Federal, na criação do Sistema Único de Saúde. E aí, a partir da construção do SUS, a gente vai ver que a gente vai galgando gradativamente, desde antes, inclusive, no ano de 86, o primeiro CAPS do Brasil, lá na cidade de São Paulo, é aberto e passa a funcionar, se torna uma estratégia, inclusive, de Estado em 92, mas só é realmente garantido por lei no ano de 2002, com a portaria do Ministério da Saúde, a portaria de número 336. Todo mundo que trabalha com saúde mental sabe isso de cor, por isso que eu me sinto bem à vontade para falar sobre isso, que é justamente onde a gente vai ver a sistematização dos CAPs.
que que são os vieram, centros de né, atenção psicossocial, que vai substituir o substituir os manicômio. hospitais os psiquiátricos, né? Isso, exatamente. Gradativamente fazendo com que o internamento psiquiátrico não seja mais utilizado como uma ferramenta de exclusão. Sim. Tá? Eu não estou aqui dizendo que todo internamento psiquiátrico tem essa característica, mas, Sim, infelizmente, historicamente, nós vemos que isso é algo bastante frequente. Quem não é produtivo, quem não está dentro do sistema de produção de lucro, de recursos, acaba sendo excluído, e com as pessoas com transtorno mental isso não é diferente. Então, todo o movimento da luta antimanicomial é a construção de cidadania e autonomia para esses pacientes que tanto necessitam desse tipo de tratamento territorializado e humanizado. perfeito, Danilo. E aí eu aproveito para você explicar, a gente já falou algumas vezes sobre isso, mas é sempre bom reafirmar o que o CAPS oferece aos pacientes e quais são os tipos de CAPS, né, existentes. Então, o CAPS ele oferece um atendimento em saúde mental qualificado, em que a pessoa que precisa de um acolhimento diário, que ela precisa de um cuidado intensivo, ela vai buscar o CAPS justamente como essa alternativa ao modelo hospitalocêntrico, ao modelo médico-cêntrico, ou seja, centrado no hospital, centrado na figura do médico. A gente vai ver que o trabalho do CAPS é um trabalho centrado em um trabalho multiprofissional. A gente vai ver ali uma interação muito grande com inúmeros profissionais, como aqui no CAPS, onde eu estou agora. Nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, nós temos terapeutas ocupacionais, educadoras físicas, nós temos enfermeiras, nós temos técnicos de enfermagem, nós temos Sim, uma gama, e eu não esgotei, tá? Eu sim, não quero ser injusto, a gente tem, inclusive, a possibilidade de outros profissionais para atuarem em CAPS, né, como, por exemplo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, a lista é enorme. Então, a gente vai vendo gradativamente um trabalho que é focado na equipe, focado no sim. território, na construção de autonomia e independência desse usuário. Isso. E quem pode usar os serviços do CAPS, né? Porque isso, as pessoas ainda têm dúvidas com relação a isso. Existem especificidades com relação ao Sim, território. E aí é interessante eu colocar isso, Márcia, porque Salvador tem uma realidade diferente, por exemplo, de Recife, de Belo Horizonte, tem sim. uma realidade diversa. Então, existem especificidades. Aqui em Salvador, a gente vai deixar bem claro para a população que só atendemos no CAPS pessoas com transtorno mental severo e persistente. Isso implica dizer, Márcia, que pessoas que têm um transtorno mental leve, transtorno mental moderado, não são atendidas no CAPS. Elas são acolhidas e encaminhadas para os ambulatórios, onde elas vão ter o atendimento mais adequado. Mas, por exemplo, eu trabalhei durante alguns anos na cidade de Jacobina, no interior do estado, que na época era uma cidade polo para outros 22 municípios ao redor. Era o único CAPS daquela região. Hoje tem mais, mas na época só tinha um. Lá era atendida qualquer demanda de saúde mental. Então, Sim. como não existia ambulatório, acabava que o CAPS absorvia também esse tipo de demanda. Então, como eu disse, Salvador tem uma especificidade, que a gente tem 3 grandes ambulatórios, inclusive estão bem inflados, já estão bem cheios de usuários, e por conta disso a gente tem a possibilidade de encaminhar para esses lugares. Mas existem cidades que não é assim que funciona, tá? É importante colocar isso. Aí você perguntou com relação aos tipos de CAPS. Sim. Aí eu já trago uma informação que é importantíssima. Existe um tipo de CAPS, que é o CAPS do tipo 3, que funciona 24 horas. Então, em tese, nós temos um CAPS do tipo 3 em Salvador, lá na Boca do Rio, mas ele ainda não está funcionando em regime de 24 horas para leitos de observação. A pessoa ficar lá no leito de observação, como eles falavam antigamente internada, não é exatamente assim, né? Na verdade, ela fica no leito de observação durante períodos de até 14 dias. Sim. Então,
Isso a gente ainda não tem em Salvador. Não tem ainda, né? Por isso, ainda temos em Salvador hospitais psiquiátricos como o Juliano Moreira, que já existiu vários projetos de transformar em um CAPS 3, o Juliano Moreira, mudar aquela estrutura hospitalar, o Hospital Mário Leal. São hospitais psiquiátricos que são bastante requisitados, porque a gente ainda não tem em Salvador o CAPS do tipo CAPS 3 AD, ou AD3, melhor dizendo, como é o jeito correto de falar, que é o GEIS Pinheira, em Campinas de Pirajá, que lida especificamente com a demanda de transtornos mentais causados pelo abuso de álcool e outras drogas. Sim. Só que aí tem uma especificidade, não trata, por exemplo, transtorno mental geral. Então, aí é bem diferente. Então, em Salvador, a gente tem o quê? Tem CAPS do tipo 2, que é o CAPS, que é responsável por uma quantidade de pessoas, mais ou menos entre 20 mil, segundo a portaria 336, significa isso, é de 20 mil a 70 mil pessoas ele está ali colocando. Só que uma outra interpretação da lei vai dizer que é acima de 70 mil pessoas. Então, Sim. em tese, aquele CAPS ele é responsável por uma coletividade ali ao redor daquele território. E aí é importante também trazer isso. Você perguntou quem pode ir para o CAPS. O Sim, CAPS sim. é territorializado. Então, se você, por exemplo, quer vir aqui para o CAPS São Caetano, você precisa residir na área adstrita do Distrito Sanitário São Caetano Valéria, que vai aqui da São Martinho até a divisa com a cidade de Simões Filho, levando em consideração que é só desse lado da estrada, da BR, né? E Sim. acima da suburbana, ou seja, tem uma área específica desenhadinha no mapa, a pessoa morou ali naquela região, ela é atendida no CAPS São Caetano. E se ela morar, por exemplo, na suburbana do outro lado da rua, aí ela já vai ser atendida pelo CAPS Maria Célia Rocha, que é lá na suburbana. Se ela mora do outro lado da BR, ela vai ser atendida no CAPS Águas Claras, por exemplo. Então, existe essa limitação territorial, onde a pessoa vai ser atendida de acordo com sua demanda. Então, aqui a gente tem CAPS específico para criança e adolescente, a gente tem CAPS específico para transtorno mental em geral e CAPS específico para pessoas que têm problema com álcool e drogas. Sim. E você disse que são atendidas pessoas com transtornos mentais graves, né? E o que são Isso. esses transtornos considerados, o que inclui os transtornos mentais graves? Quando a pessoa, por exemplo, está em um intenso sofrimento, no sentido de que, por exemplo, ela passa a ouvir vozes, a ver coisa que ninguém está vendo, a interpretar a realidade de um jeito bem diferente do que as outras pessoas que convivem com ela interpretam. Por exemplo, passou o caminhão de lixo, ela vai interpretar que é a polícia que está vindo atrás dela, e vai, ou então são os alienígenas que vão abduzi-la, entende? Então, tem aí o delírio e a alucinação, são dois Sim. fatores bem importantes. É esquizofrenia, né? E isso é bem comum na situação da esquizofrenia, nas psicoses em geral, tá? Alguns casos, por exemplo, a pessoa tem um estado de mania, aquela euforia em que ela se acha especial, se acha melhor que os outros, ou então não tem como medir as consequências dos seus atos. No caso da mania, por exemplo, no transtorno bipolar de humor, a pessoa entra na fase de mania e é um caso que é bem comum de ser atendido em CAPS. Nos casos, por exemplo, de tentativa de suicídio, por conta Também. das ideações suicidas, também é atendido em CAPS. Tá? Então, são demandas específicas. Se a pessoa, por exemplo, tem ansiedade, só isso, eu estou falando só ansiedade, ou então a depressão leve, ou então ela tem uma fobia específica de cachorro, ou então ela precisa de ajuda para parar de roer unha, aí não é CAPS. Aí, atendimento ambulatorial, ela vai poder ser beneficiada só com atendimento psicológico, por exemplo, e aí existem as clínicas escolas das faculdades de psicologia daqui de Salvador, que sempre abrem vagas para que a população seja beneficiada pelos atendimentos psicológicos. A gente tem algumas clínicas que fazem atendimento de baixo custo,
né? Então, temos outras estratégias, outras formas de ajudar aquela pessoa que não o CAPS, porque o CAPS fica focado realmente na situação grave e persistente. E é demanda aberta para esses casos? Demanda aberta, não tem um fluxo assim, primeiro tem que ir para a unidade básica de saúde. Não, não tem isso. A pessoa pode vir com ou sem encaminhamento. Ela vai ser acolhida, ou seja, o acolhimento é como se fosse uma entrevista de triagem, para saber se realmente o caso dela vai ser beneficiado no atendimento em CAPS. Geralmente, no atendimento em CAPS, a pessoa vai precisar ficar vindo pelo menos uma vez por semana para poder ter atendimentos com terapeutas ocupacionais, psicólogos, com a oficineira, entende? Então, existe a necessidade de um cuidado intensivo para aquela pessoa. CAPS tem essa característica. Desse Aí, geralmente, acompanhamento. as pessoas acham que CAPS vai fazer só a consulta com psicólogo. Não, não é assim. Não, eu só vou para o médico psiquiatra uma vez a cada 3 meses. Isso é atendimento ambulatorial, isso não é atendimento para CAPS. E os atendimentos ambulatoriais são feitos onde? Aqui em Salvador, a gente tem 3 ambulatórios. Né? Tem um ambulatório chamado Oswaldo Camargo, que fica ali na antiga Coca-Cola, no Lucaia, ali no Rio Vermelho. Tá? Ele fica exatamente no mesmo prédio do CAPS Oswaldo Camargo, né? Mas as pessoas não devem confundir uma coisa, outra coisa. É o Centro de Saúde Mental Oswaldo Camargo, esse é o ambulatório que eu estou falando. O outro fica no fim de linha do Engenho Velho de Brotas, que é o Aristides Novis, também com especificidade, também no mesmo prédio do CAPS Aristides Novis, mas um CAPS é um e o ambulatório é outro. E também temos o Centro de Saúde Mental e Reabilitação Dr. Álvaro Rubim de Pinho, que fica ali nos Dendezeiros, no Bonfim, quase em frente ao Clube dos Oficiais, em frente ao INSS dos Dendezeiros, ali na Baixa do Bonfim. São esses 3 grandes ambulatórios que servem para atender casos leves e moderados. Sim. E uma outra pergunta, né? Depois da reforma psiquiátrica, pacientes em primeiro surto psicótico, né? Ou digamos assim, aqueles que oferecem riscos para a família, enfim, para onde podem ser encaminhados? Ainda existe regime de internamento? Existe sim. O que é que acontece? Aqui em Salvador, nós temos 3 grandes emergências psiquiátricas. Tá? Uma, que é a que geralmente a gente recomenda daqui do CAPS, é o pronto atendimento psiquiátrico, que fica alocado ali no 5º Centro de Saúde, de frente ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, de frente à UPA dos Barris, ali no finalzinho da Centenário, próximo ao DIC, próximo à Lapa. Ali no 5º Centro é o lugar que a gente geralmente mais encaminha, que é o pronto atendimento psiquiátrico. É um serviço 24 horas, então a hora que a pessoa chegar, ela vai ser atendida, não precisa de encaminhamento. É uma situação em que a pessoa está em emergência, ela é um risco para si, é um risco para os outros, ela está numa situação muito severa, muito grave, aí ela vai ser atendida lá, vai ser devidamente medicada e vai ser encaminhada para serviços que vão dar prosseguimento ao atendimento dela. Esse suporte. Mas você falou também no Juliano Moreira. Isso, além desse do 5º Centro, do PAP, né, que é o Pronto Atendimento Psiquiátrico, tem também a emergência do Hospital Juliano Moreira e tem a emergência do Hospital Mário Leal. São essas 3 grandes emergências principais. Eu tenho aqui uma pergunta de Marisa da Boa Tarde. Ela pergunta assim: com todos esses atendimentos existentes aqui em Salvador, por que muitas pessoas com problemas psicológicos estão nas ruas nos últimos tempos? É porque existem também as questões de natureza social que transcendem a possibilidade da atuação meramente voltada à saúde. A gente tem que levar em consideração que, sim, pessoas com transtorno mental severo, muito frequentemente, passam por circunstâncias, né, de exclusão social. Aí alguns, inclusive, vão morar na rua, e às vezes é o contrário. Inclusive, aqui no CAPS a gente tem um hábito de fazer estudos, né, numa perspectiva de educação continuada, a chamada educação permanente em saúde,
E na próxima semana a gente vai estudar um texto exatamente que faz correlação entre pobreza e transtorno mental no Brasil. Sim. Então, a gente vê nitidamente que existe uma correlação altíssima entre esses dois grandes fatores. O que é interessante para a gente perceber aí nesse caso especificamente, que muitos usuários em crise acabam deambulando na rua, ou seja, caminhando a esmo, e aí com isso acabam tendo esse comportamento de morar, entre aspas, dormir na rua, e ficam, inclusive, é chamado apragmatismo, ficam muito sujos, não tomam banho, não cuidam da higiene. Uma triste, lamentável. Isso. Então, é preciso um trabalho de parceria do poder público, as políticas públicas em saúde mental, para ajudar a encontrar essas pessoas e dar o devido atendimento que elas necessitam. Daí surgirem iniciativas como, por exemplo, a clínica de rua. Clínica, né? De rua, eu pensei nisso. Isso, que vai um carro grande, geralmente uma Kombi, um doblô, um carro assim, que vai com a equipe de profissionais visitar essas pessoas na rua, que muitas vezes não têm documentos, ou seja, eles não cabem na burocracia do sistema, de ter que dar o documento para ser atendido. Cadê o cartão SUS? Cadê o comprovante de residência? Elas não têm nada disso, mas elas precisam de atendimento do mesmo jeito. Então, a clínica de rua vai fazer esse papel. Precisam e merecem, né? Mas, Danilo, você falou, né, que o CAPS é demanda aberta. Nessa pandemia, houve um aumento assim, significativo de pacientes psiquiátricos na busca dos serviços de saúde mental? Não tenha dúvida, Márcia. Aumentou exponencialmente. E uma coisa que tem me saltado aos olhos na realidade empírica aqui da situação do CAPS São Caetano é a quantidade de pessoas que têm buscado o CAPS por tentativa recente de suicídio. Muitas pessoas têm vindo, uma grande maioria, por conta de ansiedade e depressão, como estratégias, digamos assim, de reação ao estresse causado pela pandemia, pelo isolamento social, pelo medo de morrer por conta do vírus. Então, muita gente está sendo encaminhada para ambulatório, porque vem achando que é no CAPS o atendimento, mas, na verdade, ela está passando por uma situação de ansiedade aguda, uma situação pontual, ela não precisa de um cuidado intensivo, então ela vai ser encaminhada para outro lugar. Mas eu tenho prestado bastante atenção nisso e tenho visto que muita gente está redundando em pensar em dar cabo à própria vida. E isso realmente é uma coisa que a gente precisa de políticas públicas para não só prevenir suicídio, mas promover vida, promover qualidade de vida. Isso, perfeito, Danilo. Danilo, mas ainda existe, né? Ainda conceitos e preconceitos sobre transtornos mentais, né? Infelizmente. Extremamente. E uma das partes do meu trabalho aqui, Márcia, com você, né, nas entrevistas de rádio, né, que eu tenho, assim, volta e meia a gente está fazendo um trabalho assim, eu gosto muito desse espaço que você traz para a gente, porque isso também é um trabalho clínico. É a clínica das mentalidades, é uma clínica social, é um momento em que a gente leva informação para a população, isso faz com que as pessoas aprendam a identificar, olha, fulano tem isso, ou então, tem esse serviço disponível para mim, eu não estou completamente desamparado, de vez em quando eu penso nisso que ele falou. Então, essas situações ajudam a comunidade a tomarem consciência de que existem formas de auxiliar a população de acordo com essa demanda surgindo. Então, é importantíssimo que a gente trabalhe para dissolver esses preconceitos, levando a comunidade, levando a população a uma outra lógica, uma outra mentalidade, um outro olhar diante do transtorno mental. Isso faz toda a diferença e isso é também promover saúde. É promover saúde, isso é transformador, né? Você envolver a sociedade, né, nessa luta, porque ainda se luta, não foi uma luta pontual, quer dizer, uma luta que culminou com a reforma psiquiátrica, é uma luta de todo dia, né? É uma luta contínua, inclusive contra retrocessos, porque recentemente o serviço do CAPS, que era substitutivo, passou a ser um serviço meramente complementar.
Ou seja, existe um movimento político buscando resgatar a lógica dos manicômios, e por isso que essa luta prossegue, essa luta precisa se manter, porque a gente sabe que o manicômio é exclusor, o manicômio não trata, a gente só trata em liberdade, não dá para tratar prendendo a pessoa. A gente precisa de um esforço da comunidade para ajudar aquela pessoa, para que realmente ela consiga lidar com o seu sofrimento com o amparo da família e com o amparo da comunidade. E, óbvio, das organizações que ali estão, né, governamentais ou não. Sim, Danilo. Maria da Glória está dando boa tarde, né? O povo fica gostando assim, desses temas que a gente traz. E Marisa novamente pergunta: quanto a crianças e adolescentes, como estão nessa pandemia, quanto a atendimento nessa pandemia? Aqui em Salvador, a gente tem 2, né, centros de atenção psicossocial específico para infância e adolescência. Um é o Meira Lessa, que fica ali é o quê? Piatã, Jaguaribe, aquela região Jaguaribe e Piatã, no Distrito Sanitário de Itapuã, e temos um que fica ali no IAPI, no Distrito Sanitário da Liberdade, é o CAPS e a Liberdade. Então, são esses 2 grandes centros de atenção psicossocial para a infância e adolescência que têm atendido especificamente essa demanda desse público, que é diferente, é bom lembrar, né? É uma demanda diferente. Sim. É uma demanda que, inclusive, eu confesso a você, Márcio, eu não sou muito familiarizado, apesar de ter muitos amigos que trabalham nesses 2 CAPs, assim, eu não tenho muita familiaridade, mas, assim, eu sei que o fato de que a gente está passando por um momento de isolamento social tem impactado muito na saúde mental das crianças e adolescentes. Sim. Então, isso é algo que eu não tenho dúvida nenhuma. Desse aumento. Forneça, né, possibilidades diante desses quadros que a gente tem visto surgir. Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta falando mais sobre a reforma psiquiátrica manicomial, a reforma manicomial. Até já. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Entre Amigos, você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação, Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Para enfrentar o maior desafio da história, a Bahia está realizando o maior programa de auxílio do Brasil. É o Estado Solidário. Prorrogação do ICMS para comerciantes, crédito especial para microempreendedores, pagamento da conta de água para 860 mil baianos. Tem também Vale Alimentação e Bolsa Presença para os estudantes da rede estadual. E muito mais, porque aqui tem governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Sancionada em 6 de abril de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica, ou Lei Paulo Delgado, em homenagem ao autor da norma, foi um marco para acabar com os manicômios e trazer um novo modelo de tratamento dos transtornos mentais com cuidado humanizado e em liberdade. A lei, que resultou de 11 anos de mobilização de entidades antimanicomiais, garantiu às pessoas o direito ao tratamento em serviços comunitários, buscando a reinserção social. Um dos pontos importantes da lei foi a criação dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, em substituição aos manicômios. Esses centros adotam os princípios do SUS, Sistema Único de Saúde, de atendimento universal, igualitário e integral, e tratam pessoas com transtornos como esquizofrenia, depressão e ansiedade, bem como dependentes químicos. Médica e vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, comemora os 20 anos da reforma psiquiátrica. O que a lei da reforma psiquiátrica fez foi principalmente a defesa da dignidade da pessoa com transtorno mental. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Comunicando, Márcia Mendonça.
Excelsior! 13 horas e 39 minutos, estamos de volta. Estou conversando com o Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, professor, escritor e servidor público. Estamos falando sobre a reforma psiquiátrica do Brasil. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, o nosso WhatsApp do programa é o 99315-8213. Eu já tenho aqui, Danilo, deixa eu abrir aqui rapidinho. Bom, Tânia diz assim, no passado, Danilo, as pessoas deixavam seus familiares chamados de doidos, loucos, nos manicômios e muitas vezes abandonados sem visitas. Era uma realidade, né? Daí veio até a reforma, né, Danilo? Eu tive a oportunidade, quando trabalhei em Jacobina, de acolher usuários advindos do Hospital Colônia, lá de Feira de Santana. E eu ficava abismado com as histórias, Márcia, pessoas que estavam internadas há 20 anos, 30 anos. É brincadeira. Imagina o que é isso. A pessoa literalmente era jogada lá, abandonada, e ninguém da família ia visitar. Tanto assim que era necessário fazer todo um trabalho de investigação para identificar onde estaria essa família para levar esses usuários ao cuidado dessas famílias. Então, para a gente ver como realmente a lógica da exclusão é algo que precisa ser combatido, a gente precisa rehumanizar. E esse é um trabalho contínuo, a gente nunca pode parar. Aqui em Salvador também a gente tem, no caso dessas pessoas advindas, né, oriundas dos grandes internamentos psiquiátricos, os chamados serviços residenciais terapêuticos, Sim. que é o lugar onde a pessoa vai morar e, em paralelo a isso, ela vai ser tratada no CAPS. Então, é uma casa para pessoas que saíram de internamentos longos nos hospitais psiquiátricos, cujas famílias não aceitaram ou não foram identificadas, não foram localizadas. Então, elas vão para essa casa, esse serviço residencial terapêutico, ser atendido e cuidado pelo Estado, né, levando em consideração que ela precisa de uma reinserção comunitária e todo um trabalho é feito para isso. Porque a pessoa sai de lá depois de 20 anos, 30 anos, não sabe comprar um pão, não sabe lavar uma roupa, não sabe cortar um tomate. Então... Danilo, Marina está perguntando como está sendo... deixa eu ver exatamente. Marina, boa tarde. Pacientes com transtornos mentais estão tendo atendimento normal durante a pandemia? Ela deve falar dos CAPs, né? Isso, não está normal no sentido de que não está igual ao que era. A gente está fazendo o quê? Existe uma especificidade muito grande no CAPS, que é uma ênfase no trabalho coletivo, uma ênfase no trabalho grupal. Então, não dá para fazer isso em um momento em que a gente não pode aglomerar, a gente não pode ter encontros de grupos. Os grupos agora estão adaptados para a situação das telas, né? A gente sabe que a tecnologia tem ajudado muito nisso, mas a gente sabe também que muitos dos usuários não têm acesso a essa tecnologia e, às vezes, tendo também, não conseguem, não aprendem, não têm traquejo para lidar com essa tecnologia. Então, existe essa limitação, mas várias iniciativas de vários CAPs de Salvador estão surgindo para fazer grupos específicos de redes sociais, para as pessoas se reencontrarem, se falarem. Então, são formas de tentar lidar com o fato de que não dá para fazer grupos presenciais ainda. Sim. Mas não está normal por isso, porque não tem grupo, e a ênfase do trabalho do CAPS é em trabalho grupal. Isso. Obrigada, Marina, pela sua participação. Danilo, nós estamos na Voz das Mulheres, né? Não podemos deixar de mencionar uma mulher que revolucionou o tratamento mental, né? Que foi a Nise da Silveira, que era uma médica psiquiatra alagoana, nascida em 1905, né? Ajudou a escrever e revolucionar a história da psiquiatria do Brasil e no mundo, e ela ficou conhecida por humanizar o tratamento psiquiátrico, por ser contrária às formas agressivas usadas em sua época, né? Que era o eletrochoque, enfim. E ela lutou também contra os hospícios, né? Sim, ela estudou aqui na UFBA, né? Aí depois foi para o Rio de Janeiro, e lá ela fundou a Casa das Palmeiras. Casa das Palmeiras. Queria que você falasse sobre a Casa das Palmeiras. Que é exatamente uma espécie de modelo que, de certa forma, inspirou a criação dos CAPs. Não era exatamente como um CAPs, por quê? Porque a pessoa
ficava internada realmente, né? E no CAPS a gente sabe que não tem internação. Então, é um pouco diferente. Sim. Mas, assim, foi um momento ali que a gente vai ver a ênfase na arte, como uma forma de lidar com o caos. Inclusive, as primeiras grandes iniciativas em terapia ocupacional do Brasil são também computadas a essa iniciativa. Então, a gente também tem ali naquele momento uma possibilidade de contato com animais. A doutora Nisa da Silveira usava gatos para ajudar no tratamento dos usuários, dos pacientes, como eram chamados lá. Então, a gente vai ver que há ali a semente do que viria a ser a posteriori CAPS. Ela abriu caminho com essa visão, né, e atuação para a reforma psiquiátrica, né, Danilo? Isso. Ela abriu caminho. Ali, na verdade, já era parte da reforma. Era parte daquela iniciativa que eu falei, né, dos movimentos que surgiram não, que na verdade se tornaram mais fortes na década de 60, né, que isso aí ela estava junto com isso também, questionando os tratamentos desumanizantes da época, sempre com posicionamentos bem firmes, e é interessante que ela trouxe contribuições incríveis, e hoje é uma grande referência, não é à toa que dá nome a um CAPS de Salvador, né? Existe um CAPS chamado Nisa da Silveira. Então a gente vê nitidamente que ela é uma referência e, sem dúvida, um grande exemplo a ser seguido. Você lembra, né? Lembra, não? Você sabe, Danilo, como a elite brasileira tratava, em alguns casos, por exemplo, na sua família, sobretudo de mulheres, né? Mulheres que eram à frente da sua época, né? Mulheres que resistiam, mais revolucionárias, né? Que eram também internadas nessas clínicas, né? Eram dopadas. Haviam, né? A gente sempre vê na literatura, ou vê até filmes com relação a isso. Inclusive tem um filme sobre a vida de Nise, né, que eu acho que maravilhoso. Sim, acho que com Glória Pires. Glória Pires. Isso é maravilhoso e é uma grande referência para a gente aprender um pouquinho mais sobre a história da psiquiatria brasileira e esses movimentos da chamada antipsiquiatria, né? E também desse movimento de saúde mental coletiva, do ênfase no coletivo, uma ênfase aí com relação à territorialização, ao uso da arte, uso de técnicas mais humanizantes, né? Isso aí realmente faz uma diferença enorme. Danilo, deixa eu ver, a Luciana, ela diz assim: boa tarde, doutor. Existem transtornos ou doenças mentais que realmente oferecem risco à família, à sociedade ou mesmo ao paciente? Eu trabalho há 17 anos com saúde mental. Eu trabalho há 17 anos em CAPS. Na verdade, eu fui um dos trabalhadores que ajudou no estabelecimento, no surgimento, né, na criação do CAPS Jacobina, e lá, naquela época, eu já tinha uma visão específica com relação a isso. Na época que eu entrei, fui convidado para trabalhar lá. Eu não tinha experiência com saúde mental no sentido de lidar com pessoas com transtorno mental severo e persistente, e eu ficava assim, cheio de preconceito, cheio de medo e tudo mais. Mas 17 anos depois, eu olho para trás e dou risada disso, Márcia, porque se a gente pudesse colocar uma porcentagem, a gente ia ver o quê? Que menos de 1%, 2% das pessoas com transtorno mental podem oferecer algum tipo de risco. Claro que a gente não vai dar nenhum vacilo, claro que a gente precisa, sim, tomar cuidado com atos agressivos, impensados, a chamada agitação psicomotora, que é um sintoma, na verdade, de um transtorno específico, de uma situação de agudização. Então, quando a pessoa apresenta isso, ela precisa ter realmente um profissional competente que saiba manejar com isso. Mas, em geral, o risco é muito pequeno. Aí eu vou dizer o quê? Que, sim, a gente vai ver nas pessoas com tendências suicidas um risco maior com relação a ela afetar a sua própria vida. Mas, com relação a fazer um mal para a família e tudo mais, o risco é menor. Existe, claro que existe, mas existe também na população geral. Então, isso aí não quer dizer muita coisa, né? Então, eu gosto sempre de lembrar, a gente precisa se despir dos preconceitos para poder ver aquela situação única, singular que ali está,
tratar aquela pessoa de maneira única, singular, como ela merece ser tratada, em vez de já chegar cheio de preconceito, dizendo, isso aí ele pode fazer mal, ele pode fazer aquilo. Não, às vezes não tem nenhum tipo de possibilidade, mas a pessoa, só o fato da pessoa estar sentindo medo do outro, o outro acaba correspondendo com aquele comportamento, justamente porque está vendo que o outro está com medo e ele não sabe como se comportar e no meio de uma crise pode até ser agressivo mesmo. Isso. Obrigada, Luciana, pela sua participação. O nosso amigo anônimo de Vila Canária, ele está dando boa tarde, ele pergunta como você enxerga a situação de que as casas espíritas e alguns médicos já têm em consideração que alguns doentes estão sob processos obsessivos simples, fascinação e subjugação. Muitos têm verdadeiros transtornos mentais. Ele agradece. Poucos têm verdadeiros transtornos mentais físicos. Aí é uma pergunta interessantíssima, porque redunda num olhar mais amplo, né? Desde o ano de 1994, a Organização Mundial de Saúde incluiu um fator à visão que se tem de saúde. Até então, a saúde era o bem-estar biopsicossocial. Só que a partir desse ano, a Organização Mundial de Saúde passou a considerar a saúde como sendo o pleno bem-estar biopsicossócio-espiritual. Então, o fator espiritual foi colocado também, né? E aí, óbvio que isso vai ser levado em consideração de acordo com o background, né? O pano de fundo religioso da pessoa em questão. Então, por exemplo, a gente vai ver especificidades em certos transtornos mentais em que existem conteúdos religiosos claros, e aí estão envolvidos no transtorno mental e não na causalidade, na situação. Então, isso é preciso que a gente tenha um olhar bem detido para que a gente não caia na ingenuidade de acreditar que sempre vai ser de tal jeito ou de tal outro jeito. Isso acaba se configurando em um novo tipo de preconceito. A gente precisa tomar cuidado com isso. Isso, com certeza, eu concordo também. Obrigada, Anônimo. Eliette também mandou um WhatsApp dizendo boa tarde, Zezito, boa tarde, Danilo, boa tarde, Márcio, ouvintes. Ele disse, Danilo, sempre gratidão a todos os profissionais da área de saúde, psiquiatria, geriatria, psicólogo, enfermeiro, hoje e sempre. Gratidão aos técnicos de auxiliar de enfermagem, em suma, a todos os envolvidos em salvar vidas. Gratidão, obrigada. É a nossa gratidão, né? Eu comecei, Eliette, falando também, né? Como a gente tem que ser grato a esses profissionais. Eu acho que tem mais um WhatsApp aqui. Ana Maria da boa tarde, e ela pergunta, é possível portador de algum transtorno mental ser incluído no mercado de trabalho? Sim, com certeza, não tenha dúvida. Isso é algo extremamente comum. A gente vai ver aqui no CAPES um trabalho muito firme. Na verdade, uma das bases do trabalho de um CAPES é trabalhar com geração de renda, um tipo de trabalho protegido em que a pessoa vai fomentar a chamada economia solidária. É um dos suportes filosóficos do CAPES, trabalhar a economia solidária com trocas justas, com geração de renda, a pessoa se sentir útil em estar trabalhando, a pessoa ganhar o dinheirinho dela, né, aprender a fazer transações comerciais, aprender a fazer trabalhos, por exemplo, artesanais, trabalhos com artes cênicas, com música, trabalhos que são trabalhos também, é importante dizer. Às vezes a gente tem a ideia de que a pessoa com transtorno mental é tipo um inválido. Não, de jeito nenhum. São pessoas que precisam vivenciar a sua cidadania, a sua autonomia, a sua liberdade, e para isso, obviamente, que elas precisam de saber lidar com o seu potencial de trabalho, com os seus recursos financeiros. Então, sim, sempre a gente vai trabalhar no foco de que a pessoa com transtorno mental, havendo a possibilidade, ela vai ser estimulada ao trabalho, não tenho dúvida. Eu penso que até a reforma psiquiátrica veio, né, com esse objetivo também, né? Eu acho que a importância, como você vê essa necessidade, a importância da inclusão dessas pessoas com tratamentos mentais, a inclusão social. Sim, com certeza. O foco é esse, né? Fazer com que essa pessoa possa saber usar os seus próprios direitos, né? Que ela possa literalmente saber interagir na sua comunidade,
Por isso que o trabalho é territorializado. A gente trabalha com comunidade, com representações de bairros, com situações religiosas. Por exemplo, as igrejas da comunidade onde ela mora. A gente vai o tempo todo trabalhar focado em trabalho territorial, trabalho comunitário. É imprescindível que o trabalho do CAP se dê dessa forma. Tem um ouvinte nosso aqui, a Jacira, ela quer saber ela dá boa tarde a mim, a você, professor Danilo, ela gostaria de saber se algumas medicações em relação à ansiedade pode ser administrada para gestante, tipo Fenergan e outros. O Fenergan é antialérgico, não é né? medicação para ansiedade, é importante deixar isso claro. É um antialérgico que muito frequentemente é prescrito junto com um antipsicótico para retirar os chamados efeitos extrapiramidais. Porque quando você toma antipsicótico, você tem algumas reações. E aí o Fenergan, muitas vezes, é prescrito para poder tirar essas reações. São tremores, enrijecimento muscular, às vezes a catisia, a pessoa fica se mexendo o tempo todo. Então, o Fenergan ajuda a tirar esses efeitos. Mas ele em si não é um ansiolítico, é importantíssimo dizer. Isso. Recomendo que se procure o médico assistente para poder dar a orientação correta, para que a pessoa saiba, inclusive, qual é o melhor custo-benefício aí com relação ao bebê, no caso o feto, o embrião, para poder saber se realmente a pessoa continua tomando remédio, se para, se volta a tomar, aí só o médico para poder ver o caso específico para ver o que é melhor para aquela pessoa. Eu sempre soube também que o Fenergan você usa como antialérgico ou você usa para neutralizar alguns efeitos, né? Alguns sintomas que essas medicações podem causar. Agora, gestante, eu acho que pode usar algum, mas só com prescrição médica e é algo muito delicado, né? Há que se ter cautela justamente com isso, né? Isso. Muita cautela, né? Pois é, e nós chegamos ao finalzinho, Danilo, foi tão bom, né? Breve, eu quero mais uma pauta, mas eu não vou nem adiantar, né, para os nossos ouvintes. Bom, ela pergunta se pode ter complicações. Pode, com certeza pode, mas é isso que eu falei. É importantíssimo conversar com o médico assistente. É ele, a gente não pode estimular de jeito nenhum a automedicação. É o médico que vai, em conjunto com a gestante, decidir o que é melhor para ela e o bebê. Tá. Obrigada pela sua participação também, Jacira. E obrigada mais uma vez a você, Danilo. Até uma próxima. Eu que agradeço, Márcia, é maravilha estar aqui. Agradeço, inclusive, em nome da população, para que a gente tenha esse tipo de espaço. É espetacular. Muito obrigado mesmo. Em nome também dos profissionais de saúde, dos profissionais aqui do CAP São Caetano. Grande abraço para vocês, grande abraço às equipes, grande abraço aos ouvintes. Muito bom estar aqui. Obrigada também, né? A gente é o nosso compromisso. E obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos, com Reis Moura, produção de Danilo Alves. Fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã.